Olá, meus ouvintes da Palavra de Deus, olá, meu precioso irmão, olá, minha preciosa irmã, paz eterna de Cristo. Hoje nós temos mais uma explicação bíblica, vamos examinar mais a palavra, vamos crescer mais em graça. Portanto, hoje nós temos um tema importante que traz sobre o assunto, sobre os sinais da vinda de Jesus Cristo e a grande tribulação. E temos como nosso texto base Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 3, que nos diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar os edifícios do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Portanto, Jesus Cristo acaba de sair do templo, Jerusalém, como nós lemos a passagem, e acaba de proferir severas advertências aos escribas e fariseus que estavam ali. Inclusive, em Mateus capítulo 23, versículo 38, ele reforça esse entendimento, declarando com as palavras dele: Eis que a vossa casa ficará-vos deserta. Essa declaração, ela introduz um discurso escatológico que se segue em Mateus capítulo 24, de onde nós já iniciamos lendo. Os discípulos, surpresos, mostram uma grandiosidade do templo, ou seja, uma estrutura bonita, vamos dizer assim, nas palavras mais simples, né? Mas Jesus anuncia sua iminente destruição. O que de fato, na verdade, tudo aquilo ocorreu em 70 anos depois de Cristo, que foi, na verdade, com a invasão de Jerusalém. Nós vamos ver já essas passagens serem explicadas. Portanto, ali já nesse cenário começa totalmente já o desenrolar do fim da antiga aliança com as profecias do Senhor Jesus Cristo pela destruição do templo. Ou seja, a destruição do templo não era apenas um evento político ou que seja militar, como ocorreu com a invasão de Jerusalém, mas escatológico. Segundo a escatologia consumada, o templo era o símbolo central da antiga aliança, como de fato, pois ali, ou seja, se unia os sacerdotes, se unia ali o povo judeu para fazer sua adoração. Ou seja, mas tudo aquilo era sustentado pela lei de Moisés, pelos sacrifícios, por um sacerdócio que havia sido tornado obsoleto em Cristo, que se tornou, na verdade, obsoleto em Cristo. Em Hebreus capítulo 8, versículo 13, nos diz uma grande verdade, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tomado como velho, e se envelhece, perto está de acabar. E todo aquele cenário que estava sendo montado ali, através das profecias de Jesus Cristo, era na verdade em si, como de fato, uma transição do velho pacto para o novo pacto. Assim, a ruína do templo se representou o visível, o fim visível, histórico e definitivo da antiga aliança, profetizada por Jesus, aguardada pelos apóstolos e consumada no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. Então vejamos quais foram as 3 perguntas e analisaremos as 3 perguntas dos discípulos a Jesus ali em Mateus capítulo 24, versículo 1 a 3. A primeira:
Quando seriam aquelas coisas? Que coisas? Sim, se referindo-se à destruição do templo. A segunda, que sinal haveria da tua vinda? Haverá, eu digo haveria porque era um tempo que eles pronunciaram aquilo para Jesus. E nós estamos apenas dando ênfase naquilo que os discípulos perguntaram para Jesus. As 3 perguntas mais importantes. Que sinal haverá da tua vinda? Referindo-se à parousia, ou seja, a vinda de Cristo em juízo sobre Jerusalém. A terceira pergunta. Quando seria o fim do mundo? Na verdade, não é em si o fim do mundo cósmico, o fim das pessoas, da humanidade, o fim do globo terrestre, não. Na verdade, sim, eles tinham um entendimento que aquilo estava perguntando, que seja o fim do mundo, que seja o fim do século, era na verdade sim o fim da era da lei mosaica. O fim da antiga aliança e não o fim do planeta. Paulo, em sua carta aos 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, diz algo importante. Ora, tudo isso sobreveio como exemplo e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Paulo está falando dos fins do século, do fim do mundo, da religioso, com o qual eles estavam vivendo. Era o fim daquele sistema religioso pautado pela lei de Moisés. Portanto, a vinda de Jesus Cristo foi como julgamento sobre Jerusalém. A vinda de Jesus Cristo ele não se refere como se refere a uma vinda física e futura, mas uma manifestação em juízo, como os profetas anunciaram, e que não era para 2000 anos depois, como se tratando para nossos dias. Não, era exatamente para aquela geração. E encerrando as palavras de Jesus Cristo, ele fala em Mateus, no mesmo capítulo, de onde ele afirmou para os discípulos sobre a sua vinda, sobre os fins do mundo e sobre a destruição do templo. Em Mateus 24, versículo 34, que diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Eu sei que você já leu essa passagem muitas vezes, mas você nunca percebeu algo que te chamasse a atenção, porque você já foi ensinado, instruído, que tudo que a Mateus 24 se trata do futuro. Só que você nunca prestou atenção, foi a letra. Olha o que diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. A palavra diz esta geração, aquelas que eles estavam vivendo. Uma coisa importante também que a palavra nos diz, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é isso? Você tem que ter um contexto. O contexto daquela geração que Jesus Cristo está falando, exatamente quando se trata também nas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele falou ao sacerdote que ele viria à sua vinda. Ou seja, vamos ler essa passagem que é muito importante, que nos fala sobre o sacerdote ia ver a volta de Jesus Cristo. E que também os discípulos não acabariam de percorrer Jerusalém sem que ele, Jesus Cristo, viesse. As passagens, por exemplo, em Mateus, em capítulo 16, versículo 28, olha o que nos diz.
Em verdade vos digo que há alguns hados que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem. Esse é um dos fatos que Jesus Cristo deu como algo que se relacionava dentro daquela geração. Mateus 10, 23, que é o que mais nós estamos procurando. Quando, pois, vos perseguir nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Algo absurdo seria nós dizer que ainda os discípulos estariam percorrendo a cidade de Jerusalém, porque a religião ensina que Jesus Cristo ainda vai voltar. Portanto, ainda tem outra passagem que diz que o sacerdote ia ver Jesus Cristo vindo em nuvens. Olha o que diz Mateus 26, 64. Disse-lhe Jesus: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então vejamos que se o Senhor Jesus Cristo disse ao sacerdote que ele ia ver e que isso seria breve, Jesus Cristo não estava dizendo que o sacerdote ia viver 2000 anos, ou 5000 anos, ou uma eternidade. Porque, na verdade, o que nós já estamos acostumados a ouvir sempre desde criança, quando nascemos, e os nossos antepassados, e assim, o pessoal sempre nosso futuro vai dizer que Jesus Cristo vem. Por quê? Porque, na verdade, eles não têm base na palavra, porque a palavra tem base para isso, que ele dentro daquela geração que ele viria. E isso culminaria com a queda do templo também. Portanto, isso tudo diz respeito à parousa de Jesus Cristo. E o que é parousa? A parousa é o termo grego, utilizado no Novo Testamento, que significa vinda, presença ou manifestação. Ele aparece repetidamente nas profecias sobre o retorno de Cristo e era amplamente compreendido no contexto bíblico, como um evento central do fim dos tempos judaicos. Repetindo aquele versículo que nós lemos em Mateus capítulo 10, versículo 23, que diz: Quando pois vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra. Isso não é a cidade de São Paulo, não é a cidade de Rio de Janeiro, não. Era lá dentro de Jerusalém. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra. Porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel. Olha só. Não era a cidade aqui do Brasil. Senão eu teria que estar vivo. Se nós sabemos que nenhum dos discípulos estão vivos, então o que ocorre? Dentro dessa passagem que você pode raciocinar. Acompanhe comigo novamente a passagem para que possa ter uma reflexão mais perfeita, vamos dizer assim. Mateus capítulo 10, versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis, ou seja, ele não ia acabar de percorrer a cidade de Jerusalém, de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Então ele já veio. Concorda comigo? Não comigo não, com a passagem que está escrito. Porque o Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 10, 24, versículo 34 e o 35, ele diz assim: as minhas palavras são fiéis e verdadeiras. E ele diz assim, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse no versículo 34, não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Neste ensino, Jesus dirige-se especificamente aos de seus discípulos, enviando-os a missão entre as cidades de Israel, ao afirmar que eles não acabariam de percorrer todas as cidades antes que o Filho do Homem viesse. Isso é importante, é ou não é? Glórias a Deus. Vamos em frente.
nosso estudo. Houve um problema aqui técnico. Tá dando continuidade. Jesus ou seja, Jesus estava revelando que sua vinda em juízo seria iminente. Ou seja, ele era, na verdade, dentro daquela geração dos discípulos. Nós lemos isso em Mateus capítulo 24, versículo 34. Vamos ler mais uma vez. O Lucas capítulo 21, e versículo 32, e Mateus capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Lucas 21, 32. E Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Isso é sério. Portanto, como nós estamos vendo nessas passagens, não há sombra de dúvida. Porque o que se manifestou de forma visível e histórica foi o cerco e destruição de Jerusalém ali de 70 depois de Cristo. Porque a manifestação de Jesus Cristo, a vinda do Senhor Jesus Cristo não foi visível como muitos hoje estão esperando. Assim descreve Lucas capítulo 17, versículo 21. Vamos ler um versículo mais antes. Versículo 20. Interrogados pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse, Jesus, respondendo, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Não é isso que eu queria. Na verdade, é outra passagem. Que Jesus Cristo falou que ele viria como um relâmpago. Ou seja, do Oriente ao Ocidente. Vamos ler essa passagem agora. Em Mateus capítulo 24, versículo 27. Olha o que nos diz. Não, vamos ler Lucas 17, 24. Porque assim como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ou seja, era uma vinda invisível, das quais muitas coisas haveriam de suceder naquele dia. Principalmente que eram os mortos em Cristo que se iam ressuscitar. Corpos seriam transformados, os corpos dos justos, mas não se tratando dos corpos literal, físico, biológico, não. Era o corpo espiritual, que iam ser glorificados. Portanto, meu prezado irmão e minha prezada irmã, ao ser interrogado pelo sumo sacerdote, onde nós vamos ler agora, que nós até já fizemos um reforço sobre esse assunto, em Mateus 26, 64, onde Jesus diz para o sacerdote, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então, quer dizer, ao ser interrogado pelo sumo sacerdote, Jesus declara que aqueles líderes religiosos ali presentes, eles viriam o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Ou seja, uma expressão bíblica usada ao longo do Antigo Testamento para descrever até mesmo o juízo divino, como por exemplo descrito ali em Isaías capítulo 19 e Daniel capítulo 7, versículo 13. Olha o que diz Isaías capítulo 19. Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterão no meio deles. Daniel capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu,
um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar-se até ele. Portanto, assentar-se à direita do poder revela sua exaltação como Deus e Senhor. É o descrito em Salmo capítulo 110, versículo 1. Enquanto a vinda nas nuvens se cumpriu no juízo que caiu sobre Jerusalém. Os próprios sacerdotes, fariseus e autoridades viram o cumprimento dessas palavras quando seu sistema foi destruído e o templo arrasado, sinalizando para todos que o Messias estava entronizado e havia vindo em juízo. Portanto, daí começou que nós vamos ver por algumas passagens, começando a grande tribulação. Porque ao aproximar Jesus Cristo, ele de Jerusalém, ele chorou sobre ela. Ou seja, não foi por acaso, mas porque via o cumprimento iminente de todas as profecias que anunciavam um tempo de sofrimento e juízo reservado àquela cidade, que rejeitou o Messias e não reconheceu o tempo de sua visitação. Assim, quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. É o que está escrito em Lucas capítulo 19, versículo 41 a 44, que nos diz: se conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua devida paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados, lançar-te-ão por terra, a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Você se lembra que Jesus Cristo falou também essas mesmas palavras? Que não ficaria pedra sobre pedra, referindo-se ao templo? Foi exatamente, está se cumprindo. Que Jerusalém ia ser cercada por um grande exército. E ali não ia ficar nada em pé, com referência ao templo. Ainda assim, Jesus Cristo continua. Jesus revela que Jerusalém estava sob condenação, não por mero acaso, mas porque não compreendeu a chegada da verdadeira paz, que era Ele próprio, o Senhor Jesus Cristo, o Deus manifestado em carne. Dando sequência, o próprio Senhor foi ainda mais específico ao descrever os sinais que precederiam e caracterizariam a grande tribulação. Não como um evento mundial, não para um planeta Terra, não, mas restrito à Judéia e a Jerusalém. Em Lucas capítulo 21, versículo 20 a 24, vamos ler algo muito importante que atrai nossa atenção para a certeza, para a conclusão do que estava das profecias de Jesus Cristo sobre Jerusalém. Lucas capítulo 21, versículo 20 a 24. Quando, porém, vires Jerusalém, cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua desolação. Ou seja, que era na verdade a destruição que culminaria e caracterizaria a grande tribulação. Dando continuidade à passagem. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes são dias de vingança. Viu? Que é o dia da grande tribulação. Isto é, para Jerusalém. Para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias.
pois haverá grande angústia sobre a terra, e ira contra este povo. Agora, palavras minhas, não era contra o povo do Brasil, não era contra o povo dos Estados Unidos, não. Era para Jerusalém. Aí continua o versículo, a passagem, né? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentaram naqueles dias, pois haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Observe que cada detalhe revelado por Jesus Cristo aponta para o cerco literal de Jerusalém, cumprido pelos exércitos romanos, segundo os historiadores, sob Tito, em 70 anos depois de Cristo. Todos os elementos, o cerco, a fuga para os montes, a tragédia para as grávidas, a morte e o cativeiro, a cidade pisada pelos gentios, foram cumpridos exatamente como ele prometeu. Além disso, Jesus declara com absoluta certeza que não passaria aquela geração sem que todas aquelas coisas acontecessem. Em Mateus capítulo 24, versículo 34, onde nós lemos. Reforçando este contexto, Jesus também declara: em verdade vos digo que todas as coisas onde vi sobre esta geração, em Mateus 23, versículo 36. Aqui, ele está falando após denunciar os líderes religiosos de Jerusalém, mostrando que o sangue de todos os justos, desde Abel até Zacarias, seria cobrado daquela geração. O juízo que recairia sobre aquela geração seria, portanto, o ponto final da antiga aliança, estabelecendo a justiça definitiva do Reino de Deus. Essa verdade é contemplada quando Jesus ensina que, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas. Isso ele não estava se referindo para o Brasil ou qualquer outro país da nossa geração. Não. Era dentro da geração que ele estava vivendo. Não era desde a fundação do mundo. Não era para o fim do mundo, ou seja, um século, 2 séculos, 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos depois. Não. Era dentro daquela geração. Por isso que Lucas 1,50, nós lemos, ele fala claramente, vamos ler mais uma vez, Lucas 11,50, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Aqui vemos claramente que o juízo, a grande tribulação, não é um evento global futuro como se fosse tratando do planeta Terra, mas foi diretamente, historicamente, ali em Israel. Ou seja, nas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo sobre aquela geração que rejeitou e assassinou os profetas e, por fim, o próprio Filho de Deus, o único Deus revelado em carne. Dessa forma, a grande tribulação se manifesta com o ápice do juízo de Deus sobre o povo que rejeitou a sua visitação, cumprindo todas as profecias referentes ao fim daquele século, o fim da era da antiga aliança e a inauguração definitiva do Reino de Deus em Cristo para todos os filhos de Deus. Amém? Se você ainda não se inscreveu ainda no canal, eu peço para você se inscrever, deixe o seu like, isso é muito importante, ative o sino das notificações para que você seja também notificado dos novos vídeos que serão postados. Um grande abraço a todos que estão me assistindo, quem sabe seja você, grande abraço
e até o próximo vídeo.